começar o programa de hoje, está aqui comigo o consultor de limpeza técnica Osmar Viviani. Boa noite, Osmar. Boa noite. Seja bem-vindo de novo ao Estúdio 36, que ele está aqui em Florianópolis para atender diversos clientes. Tu tens uma empresa que presta consultoria para empresas de limpeza, né? Prestadoras de serviço de limpeza. E especificamente o treinamento que tu estás ministrando aqui em Florianópolis trata também de limpeza hospitalar. Também, exatamente. Nós estamos fazendo esse trabalho agora com uma prestadora de serviços, a BAC, serviços especializados, desenvolvendo essa normativa todinha em cima da limpeza hospitalar. Como é que os funcionários devem lidar com a limpeza dos hospitais, com o uso de equipamentos, de produtos, racionalização, controle da infecção, eliminação de carga bacteriológica e todas essas teorias. Deve ser bem específico e bem difícil limpar um hospital, né? É difícil, é problemático, a gente encontra patologias das mais diversas. Como é que se protege o funcionário de limpeza no hospital? Sim, o uso de EPIs. Para que ele não tenha... Sim, para ele não se contaminar. Exato, é. Na verdade, nós temos um problema muito sério agora, até com o advento da gripe novamente. Exato. Essa gripe suína terrível. Então, a lavagem das mãos com uma rotina muito grande, o uso de EPIs, uso de luvas, de calçados adequados, em alguns casos até máscaras e óculos. Questão de lavagem de mãos, porque a gente acabou aprendendo, né, com essa gripe suína, com a gripe A, aliás, muitos médicos, especialistas foram à televisão explicar que, na verdade, o contato se dá muito pelas mãos. Contágio. O contágio se dá muito pelas mãos. Qual é a forma de limpeza ideal das mãos? Precisa algum produto específico para limpar direitinho? Água e sabão, lavar entre dedos, sempre entre dedos, com esfregação boa com água e sabão, e enxaguar. Se quiser fazer uma profilaxia disso, após a lavação, usar o álcool gel. É necessário? Não há necessidade se a mão for lavada com constância. Água e sabão são suficientes? Sem dúvida. E o que é essa lavagem com constância? Lavagem com constância, quando a gente chega da rua, quando chega toma um ônibus, vai fazer uma compra, mexe com dinheiro. A gente está encontrando os focos de contaminação espalhados em todos os lugares. A gente nem imagina como, não é verdade? É o Dr. Bactéria que passa no Fantástico, né? Roberto Figueiredo, exatamente. Assistir aquilo é perder a fome, né, Camila? Perder a fome, e a pessoa que leva aquilo ao pé da letra se torna neurótica, né? Na tua vida, Não, como é em que casa, a gente faz para ter uma vida mais limpa, sem ser neurótico? Sem ser neurótica, é só você ter o seu cuidado com a limpeza. Eu não posso falar de uma limpeza doméstica, porque se a gente for dar palpite na casa da gente, eles me mostram a vassoura e falam, é só você fazer, entendeu? Então, como é que a gente tem que fazer isso? De uma forma coerente, de uma forma com bom senso. O bom senso é para tudo. E na limpeza industrial, na limpeza profissional, a mesma coisa vale para isso. Então, é o uso do produto correto. A gente sempre confunde, por exemplo, na limpeza, Camila, o problema do cheiro. Se tiver um cheirinho bom, é sinal que está limpo. E nem sempre é verdade isso, não é verdade? A gente tem que pensar o seguinte, um banheiro, por exemplo, banheiro limpo, não necessariamente é um banheiro perfumado. O banheiro limpo é um banheiro isento de cheiros. O perfume é só um odor para caracterizar uma limpeza, mas não quer dizer que porque ele esteja perfumado, ele evidentemente esteja limpo. Agora, o tipo de consultoria que tu prestas é para esses funcionários, esses trabalhadores de limpeza em empresas... Profissionais que têm o cuidado, mas que preparam para pessoas que às vezes não é minha casa... São leigas, exatamente. Uso o banheiro de qualquer jeito, deixo de qualquer jeito, isso torna o trabalho deles ainda bem mais difícil. Quais são, assim, os absurdos mais comuns em termos de limpeza em empresas? De banheiros. De banheiros, no caso, a gente tem um problema muito sério, porque a limpeza, ela combina muito com organização. Não adianta só você limpar, jogar água, você precisa limpar matando bactérias, matando focos de contaminação, deixando o banheiro organizado. Só produto químico mata bactéria? Sim, só. E produtos adequados. E, na verdade, não é sair jogando produto químico, é usar na concentração adequada, na diluição como é indicada pelo fabricante. O produto trabalha para você. Mas nós temos uma cultura um pouco errada nisso, a cultura da mistura. O pessoal acha que se mistura A mais B mais C dá certo. E, na verdade, isso é coisa doméstica. A gente via a avó da gente fazendo e vamos trazendo isso para a empresa hoje. Totalmente errado, equivocado. O que tu recomendas para as empresas na utilização para secar as mãos depois de lavar? Porque a gente vê toalha de pano, vê papel, secador, todos que é mais esses ecológico, sistemas, tudo funciona? Na verdade, tudo funciona. O problema da ecologia, é claro que o secador por sopragem, que a gente fala por sopragem, que é o que emite o ar quente. Ecologicamente ele é correto. Mas os papéis também não deixam de ser corretos se eles forem fabricados com o corte adequado de árvores e preservação, não é verdade, Camila?
Claro, com certeza. E limpeza, voltando aí, limpeza de hospitais, a gente tem até algumas fotos do trabalho que o Osmar fez, já está fazendo essa semana aqui em Florianópolis. Que cuidado a gente deve ter quando frequenta um hospital, seja para visitar, seja para levar alguém, ou seja para a gente se tratar numa emergência ou numa cirurgia. Que cuidados a gente deve ter naquele ambiente? Os cuidados são sempre os mesmos que a gente preserva com o bom senso. A gente vai a um hospital visitar alguém, a gente não precisa sentar numa cama, não é verdade? A gente não precisa ficar comendo ali na frente da pessoa, leva uma fruta, leva outra. E a gente chega da rua num hospital, eu nunca vejo uma situação assim. Todo mundo que vai visitar um doente, ele nunca lava as mãos. Esquece, né? Sim, ele entra num quarto, dá beijo, passa a mão na cabeça, alisa, pega neném no colo, entendeu? E do jeito que chegou da rua, Camila. Então, sempre eu digo, essa lavagem das mãos, ela... Na grande maioria dos casos, ela evita um monte de contaminação. Quando chega em casa, tirar a roupa e isso é um cuidado, trocar, depende do ambiente que você frequentar. Né? Mas eu sempre digo, o hospital é um ambiente onde, se tivesse gente sã, não estaria confinada, não é verdade? Então, vai do bom senso da gente mesmo, Camila. Osmar, eu te perguntei antes da entrevista o que as pessoas mais tinham dúvidas e te questionavam a respeito de limpeza em geral, e tu falaste de manchas. Todo mundo quer saber como remover mancha. Na verdade, aí não é área hospitalar. Nós temos hoje um estudo com 14 mil dicas de remoção de manchas. Nossa, tem tudo isso de mancha para tirar? Eu tenho 14 mil soluções de manchas, Nossa. Entendeu? Que a gente até disponibiliza para os seus telespectadores, sem custo, basta entrar no site, manda um e-mail, a gente orienta, dá as dicas sem problema algum, tá? Consullimpe.net. Que tipo de mancha tem dica? Tudo, o que você imaginar. Para você imaginar, só de sangue tenho 182 dicas. Porque com uma pode não dar certo, com não, outra... mas a gente tem a mancha específica, por isso que eu digo, sangue eu tenho 182 dicas. Sangue no jeans, sangue no rayon, sangue no tecido misto, entendeu? Qual é a mancha mais difícil de remover? A gente conseguiu chegar numa agora que eu fiquei pesquisando há uns 2 ou 3 anos, é a mancha de choio. Foi terrível. Mas a mancha de choio não tira com o nabo? Depois que a gente divulgou, que todo mundo aprendeu isso, entendeu? Isso foi uma coisa da Consulimp. Vocês ficaram pesquisando muito tempo. Exatamente. Porque o nabo parece mágica, né? Mas e a gente só foi descobrir isso. Como vocês chegaram a isso? Chegamos nisso porque o choio, ele é ingerido com o nabo. Sim. Porque um neutraliza o outro no estômago. Foi uma explicação que um japonês me deu de um restaurante japonês. Falei, pô, então vai dar certo. E deu. Põe ali o nabo, Sim. Ele puxa, parece, em cima da roupa, ele neutraliza, né? Na verdade. Tem uma mancha muito interessante também, que a gente tinha um problema muito sério, eram algumas manchas em vidro blindex. Os vidros blindex, com algumas manchas que ficavam umas manchas furta-cor, a gente retira com vodka. Não Fica acredito. Muito legal. Não, mas eu não faço nem ideia de como é que vocês chegaram nisso. Pois é, mas a gente chegou porque precisava de um... bêbado chegou, derramou o copo ali no vidro e viu que limpou. Assim, entendeu? E deu certo também. Vocês vão fazendo testes. Sim, a gente vai... Todas as dicas que a gente fornece foram testadas. Nenhuma é feita por achar. E piso? Qual é o piso mais difícil de ser limpo? Hoje, o piso mais difícil que tem para a gente limpar são todos os pisos crus. Hoje, o que quer dizer um piso cru? Crus são aqueles pisos que não são impermeabilizados. Você pega hoje o porcelanato, os plurigomos, que são aqueles pisos emborrachados, são pisos fáceis de serem mantidos limpos. Mas o mais fácil de se manter limpo, assim, que é... Granito. Granito? Granito, sem dúvida. Granito é um piso alto brilhante, não é mas pano a e impressão detergente. que a gente tem é que ele até gruda um pouco a sujeira. Gruda porque usam parece produtos que está sempre sujo. Camila, o granito é um piso que foi feito para você usar água e detergente neutro, mais nada. Um piso para um ambiente de alto tráfego, um ambiente... Granito, sem dúvida. Por exemplo, por você falar em granito em alto tráfego, o aeroporto de Cumbica, com 450 mil pessoas dia, tem um granito lá há 32 anos, é o mesmo granito. É o mesmo, ele, além de tudo, é resistente sem também. Dúvida. O metrô em São Paulo, com 3 milhões de passageiros por dia... Obrigado, a gente que presta serviço. É mesmo? Sim. 3 milhões de passageiros dia, o granito é o mesmo há 30 anos. Então ele resiste ao alto tráfego e a manutenção é simplificada por isso. Tu tens 3 livros publicados, né? Todos eles na área de limpeza. Sim, limpeza é assim que se faz. Esse limpeza é assim que se faz é mais popular, assim, mas é voltado para a indústria. Não é para nenhum deles também. É voltado para a doméstica. Doméstica só as dicas que a gente fornece sem custo. Ali inclusive. no consulimp.net. Isso. Limpeza assim que se faz, tem outro... Outro que é como montar e operar uma empresa limpadora, que acompanha um DVD, inclusive. E tem o terceiro que está agora saindo para o mês que vem, que legal. É Reengenharia da Limpeza. Para quem foi escrito esse livro? Todos os 3 são voltados para empresas prestadoras de serviço de limpeza ou para quem faz a sua própria gestão.
Tem muitas empresas que não contratam limpadoras, elas gostam de fazer a gestão. Então, esse último livro ensina até a parte documental disso, a parte gerencial da limpeza. E porque até nessa questão de limpeza e funcionário, empresa que não terceiriza, tem os funcionários mais antigos geralmente são os da limpeza, né? A empresa começa pequenininha, contrata uma faxineira, a empresa vai crescendo, a faxineira fica aí fica complicado terceirizar e mandar aquela faxineira que é a funcionária mais antiga da empresa. Isso deve acontecer bastante, Acontece né? muito, até porque a gente tirou esse conceito de faxineira. A pessoa que é profissional da limpeza, ele passa a ser uma servente de limpeza ou um auxiliar de limpeza. Para evoluir, tentar fazer uma progressão nisso, né, Tem que ter conhecimentos técnicos nisso, né? Agora, a empresa de vocês vai trabalhar com a limpeza da Copa? Nós fomos aí contatados para fazer o projeto da Copa do Mundo Brasil, a gestão da limpeza dos estádios. E nós temos alguns empreendimentos de vulto. A limpeza do Cristo Redentor, o projeto é nosso. E algumas outras situações grandes que a gente participou. E vocês já desenvolveram esse projeto da limpeza dos estádios? Sim, já estamos, vamos começar agora porque vamos fazer parte disso com a reforma dos estádios. Já entra a gestão da limpeza junto com a reforma. E qual é a maior sujeira que fica de um jogo de futebol? É o resíduo de comida, de bebidas, né? E os sanitários. E os sanitários, eu imagino. Mas por que o homem não aprende a limpar, a usar o banheiro sem sujar, né? Eu não sei te explicar, sabe, Camila? Você me pergunta uma coisa que todo mundo pergunta, sabe? A gente não consegue entender o porquê. Mas eu percebo que nós temos um conceito um pouco errado. O latino tem um entendimento errado de higiene em termos de banheiro. Mas o brasileiro é até bem higiênico, né? Sim, mas sabe o que acontece? É o conceito do banheiro público. É diferente do banheiro da casa dele. Não é o da minha casa, não vou me preocupar com isso. É bem isso, Camila. Esse é um conceito bem brasileiro mesmo, que o europeu já tem outra mentalidade, né? Cuida como se fosse dele. Mas ele preserva porque é dele. Claro, e é a gente dele. tenta a gente sempre brinca com isso. Pô, o banheiro de rodoviária deve ser um banheiro para a gente usar como se fosse da casa da gente. E as mulheres, você, por exemplo, deve encontrar uma dificuldade muito grande quando precisa usar um banheiro na rua, Camila. É péssimo. Não é verdade? Péssimo. A gente evita. Dá tempo de estar em casa, segura, espera. E quem sai com criança, então, Camila? O terror que é, não é verdade? Precisa trocar, às vezes, sem a criança. Uma questão de mentalidade. Quase tudo que a gente fala por aqui é uma questão de mentalidade, de mudança de cultura, bom senso. É um país que já estava sofrido, já estava desestruturado totalmente, não é verdade? Com certeza. Conversei com um consultor em limpeza técnica, Osmar Viviani, autor de 3 livros sobre o assunto. Obrigada pela tua presença aqui. Boa noite. Camila. Obrigado a você. O Estúdio 36 vai para o primeiro intervalo dessa noite de terça-feira. Daqui a pouquinho eu volto, conversando sobre outros assuntos, terapia de regressão, literatura, livros sobre estrada de ferro, Dream Fashion Tour, um grande evento com top models e J Quest aqui em Florianópolis. Não sai daí que eu volto logo.